Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos começar uma sequência de vídeos para a gente discutir a respeito da sociologia brasileira. Qual é a nossa identidade? Como nós nos constituímos enquanto Estado na visão da sociologia. E nós temos nomes importantes para nos ajudar nesse entendimento, nessa busca por compreendermos qual é a nossa cara, como que a gente passou por todo esse processo histórico, porque a nossa constituição de identidade enquanto sociedade, ela passa por uma série de processos históricos, por uma série de eventos, e entender o nosso passado é essencial para que a gente consiga entender alguns eventos que ainda hoje acontecem, eventos que hoje eles são essenciais para a nossa constituição enquanto sociedade, e a base, a essência de tudo isso está atrás, principalmente no nosso passado colonial. E exatamente em relação ao nosso passado colonial que a gente começa a conversar a respeito de Gilberto Freire e todas as colocações que ele traz para nós enquanto sociedade com esse viés da sociologia. Então ele fala que o nosso passado colonial, ele traz consigo uma série de características que elas são primordiais para a gente entender a nossa Constituição. Ele fala que nós temos uma herança cultural, então nós temos aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos culturais e aspectos simbólicos que são essenciais para a gente entender como que foi toda essa construção da nossa sociedade. E todos esses elementos, eles trazem consigo como referência os ideais portugueses, porque eles são resquícios de todo o nosso processo de colonização. Dentro das ideias do Freire, nós temos marcas importantes para a gente entender essa nossa constituição social. Ele fala das teorias racialistas advindas dos países europeus. Bom, os países europeus, eles tinham essa crença deles serem superiores às demais nações, aos demais estados ao redor do mundo. Então tinha essa superioridade da raça, essa superioridade da cultura. E a gente pode quase que fazer uma associação ao etnocentrismo. Porque o que é o etnocentrismo? É quando eu só julgo válido, quando eu só considero válido as minhas referências de cultura, as minhas referências de crença daquele grupo social do qual eu sou parte. Então, tudo que vem de fora, para mim, é irrelevante, para mim não é válido. Então, eu só considero, só configuro legitimidade aqueles aspectos, aqueles elementos aos quais eu sou parte, aos quais os meus grupos sociais, aos quais eu componho, são parte. E com isso, cria-se toda essa gama de preconceito. E é nesse viés que existem todas essas teorias, essa teoria racialista vinda dos países europeus que se julgavam superiores aos demais. E quando acontece a colonização, o que a gente tem? Uma miscigenação, uma mistura. Então aqui nós vamos ter os índios que já estavam no solo brasileiro, nós vamos ter os portugueses que chegam para essa colonização, e logo na sequência a gente tem a presença dos povos de origem africana. Então acontece toda essa mistura que é característica do nosso país. Então nós temos esses elementos culturais que ajudam a nos consolidar enquanto sociedade. Todas essas referências, tanto a questão indígena, a questão portuguesa e a questão africana. Vamos ter os elementos políticos que nós aprendemos a nos organizar com a chegada dos portugueses, porque até então nós não tínhamos noção nenhuma de organização política e social. Tem um aspecto social, esse aspecto é advindo da convivência. Então essa mescla de informação que eu tenho desses três povos tão distintos e que vão se reunir num único espaço geográfico. E eu vou ter também a referência simbólica, que são aqueles elementos que a gente pensa ou que a gente observa e que de imediato a gente já associa ao país. E no nosso caso, a miscigenação é algo muito forte.
Então, quando os portugueses chegam aqui, percebem que aconteceu essa mistura toda, para eles é algo inadmissível, porque eles estão acostumados com essa superioridade que eles julgam ter, com essa teoria racialista. E o que é que eles fazem? Política de branqueamento, ou seja, eles vão convidar pessoas brancas para virem ao país. Então, eles começam a fazer toda uma campanha de politicagem para falar assim, nossa, lá é muito bom, você tem que ir para lá, você precisa se estruturar lá. Então, vem mais portugueses, chegam os italianos e posteriormente chegam os povos de origem asiática. Então, é uma forma de ter... É feio a gente falar isso, mas é verdade, mas é uma forma da gente ter mais branco do que negro, mais branco do que índio na nossa sociedade, para tentar manter essa superioridade, já que nós somos colonizados por portugueses. Eles compõem toda essa mescla de países que são signatários dessa teoria racialista. O Freire ainda fala da questão do nosso passado colonial, desse latifúndio escravocrata. Então, a gente tem uma característica muito forte desse período de colonização e de estruturação da economia brasileira, que mais tarde a gente percebe muito forte a questão do agro. Então, a nossa economia ela vai toda ser estruturada nesses aspectos. Então, esse passado colonial, ele é muito forte. Eu tenho senhores, donos desses latifúndios, e eles que vão, a partir dessa herança política que nós recebemos de Portugal, eles vão buscar uma forma de consolidar, de organizar esse Estado. Então, diante desse passado colonial, não é nem tanto o Estado, nem a Igreja quem determina aspectos essenciais dessa sociedade, e sim esses senhores que trazem essa herança patriarcal muito forte. Bom, essa é a visão do Freire dentro da sociologia sobre a nossa Constituição enquanto sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?